Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multidão dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje a igreja celebra o 19º domingo do tempo comum e as leituras proclamadas são 1 Reis, capítulo 19, Salmo 84, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, e o Evangelho que acabamos de proclamar, Evangelho de São Mateus, capítulo 14. E, de um modo geral, a liturgia hoje, ela nos apresenta, entre tantas nuances, ela quer também nos ensinar a ter clareza do que é Deus, quais são as coisas de Deus, o que Deus está fazendo pelo seu povo, enfim. A ótica, ela traz muito esta maneira de observar com discernimento, né? É necessário ter um bom discernimento para apurar bem o que é Deus, o que Deus criou, o que Deus está fazendo, de onde vêm são as coisas de Deus, enfim. Repare que a primeira leitura mostra-nos o profeta Elias se refugiando, pois ele está sendo perseguido de morte. E é interessante perceber esta dinâmica de Elias, porque ele se refugia no monte. E nós bem aprendemos que o monte é o lugar do encontro com Deus. E aqui nos parece que a liturgia, ela já quer nos deixar algo muito claro para a nossa vida. Mostrar que quando estivermos em grandiosas dificuldades, até mesmo, como no caso de Elias na leitura de hoje, até mesmo em casos de perseguições de morte, não há outro lugar para se refugiar senão nas asas cuidadoras de Deus, sobre os auspícios de Deus. Devemos estar sempre sob as asas do Altíssimo. É lá que encontramos refúgio. E além de encontrar refúgio, é importante notar que o profeta Elias, ele está ansioso para sentir a presença de Deus e perceber que de fato ele está o protegendo. No entanto, nos parece que Deus, ele coloca o profeta à prova e acontece alguns abalos, sísmicos, cósmicos naquele monte. E fala-se que houve um furacão, apareceu fogo e também apareceu terremoto. E fala-se que Deus não estava presente em nenhuma dessas ocasiões, É interessante você perceber esse detalhe porque
Nos parece que isso chega até nós bem fácil de enxergar, como se fosse uma espécie de prova de Deus. Quando nós buscamos refúgio com Deus, Ele quer ter certeza se de fato estamos dispostos a aprender dele e a discernir quais são os cuidados que Ele quer oferecer para toda a humanidade. Se diz que ao final de tudo isso houve uma brisa suave e então o profeta saiu e encontrou Deus na brisa suave. Querido povo de Deus, como é importante aprender a discernir tudo aquilo que vem de Deus, tudo que Deus criou e tudo que Deus está fazendo para proteger todo o seu povo. Note que a segunda leitura esboça uma clara preocupação de São Paulo quanto ao seu povo. Vale a pena lembrar que São Paulo, ele é de cultura judaica e a promessa é que Deus viria em primeiro lugar para todo o povo judeu. No entanto, resumidamente, nós bem sabemos que a grande parcela do povo judeu, no tempo de Jesus, não aceitou que Jesus era o Messias. E aqui então na segunda leitura de hoje, São Paulo ele esboça essa grande preocupação. Uma preocupação o qual ele deixa claro, se entrever nas entrelinhas, que o povo dele não está sabendo discernir, não está sabendo enxergar a presença de Deus no meio deles. Não está sabendo enxergar que o Messias chegou para salvar a humanidade. É bem verdade que situações como esta pode acontecer na vida de qualquer ser humano hoje em dia. Se o ser humano não estiver linkado, voltado com o seu coração para as coisas do céu, como vai escrever São Paulo à comunidade dos Colossenses no capítulo 3, se o ser humano não estiver voltado para Deus, facilmente ele pode ser enganado. Há poucos domingos atrás, nós falávamos a respeito da parábola do joio e do trigo. Se o ser humano não tomar cuidado hoje em dia, pode ser que ele pense que o joio é trigo ou vice-versa. Por isso, é de crucial importância, é crucial que o ser humano ele aprenda a encontrar refúgio sob as asas do Altíssimo, assim como está fazendo o profeta Elias, para que não corra o risco de não saber identificar quem é Deus, o que Ele está fazendo. Repare que tanto na segunda leitura, como bem coloquei, como também no Evangelho de hoje, é algo que nós enxergamos nessa linha de reflexão. Veja que Jesus ele está no monte rezando, lugar do encontro com Deus, como bem citei, mas a barca onde estão os apóstolos está no meio do mar. E lá pelas 3 da manhã a barca sofre com turbulentos ataques contrários, ondas, ventos contrários tentam fazer com que a barca vá a um declive, a um possível náufrago. Agora, repare bem que Jesus, no momento crucial, ele vai em socorro da sua barca. Não é bem diferente na vida de todos nós em nossa atualidade. Se estivermos de fato dentro da barca de Jesus, nos momentos certos e derradeiros de nossa vida, Ele sempre irá vir ao nosso encontro e nos ajudar. Agora repare bem que, além dessa visão, existe aquela primeira qual eu dizia sobre discernimento. Quando Jesus chega perto da barca, os apóstolos se assustam. Olha só a importância de você ter clareza do que é Deus, o que Deus criou, como que Deus chega até nós, e assim por diante. Os apóstolos dentro da barca, preocupados com a turbulência, medrosos, podemos dizer assim, então eles não sabem identificar aquilo que está chegando para ajudá-los e pensam ser que a pessoa de Jesus é um fantasma. Olha a falta de discernimento. A pessoa, quando perde o contato com as coisas do céu, com as coisas de Deus, ela vai perdendo também o seu contato com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus protege.
E é bem fácil de enxergar isso porque eles deixam claro que pensam que Jesus é um fantasma. Simão Pedro, ele é acalmado pela voz de Jesus, quando Jesus diz: calma, acalmem-se, não tenham medo, coragem, sou eu. E Simão Pedro, querendo tirar esta dúvida, mesmo assim, com o mestre dizendo que é ele, Simão Pedro, ele diz: Senhor, se é tu, então manda-me caminhar sobre as águas. E Jesus diz: vem. Repare bem que Simão Pedro, quando escuta a voz de Jesus e fica com os olhares fixos nele, ele consegue andar sobre as turbulências, sobre as águas desta vida. Assim é com todo ser humano. Toda vez que esta ou aquela pessoa escuta claramente a voz de Deus em sua vida e consegue ficar com os olhos fixos nas coisas de Deus, todo ser humano consegue ficar acima das turbulências desta vida. Mas quando o ser humano ele perde o seu olhar, perde o seu foco das coisas de Deus, pode ser que ele afunde, volte a naufragar. É o que aconteceu com Simão Pedro no evangelho de hoje. Uma brisa mais forte tirou a concentração de Simão Pedro da voz de Deus e do seu olhar fixo em Deus, e ele começa então a afundar. Que coisa terrível, né? Deus está querendo proteger todos os seus filhos, mas é necessário que tenhamos essa consciência. Precisamos ouvir a voz de Deus e ter Ele como centro de nossos olhares. Simão Pedro, ao afundar, mais uma vez pede socorro ao Senhor. E o Senhor, de coração bondoso, estende a sua mão e salva Simão Pedro de afundar naquelas águas. Na voz de São Jerônimo, ele acrescenta ao Evangelho dizendo que Simão Pedro, ele grita por Jesus, e o evangelista Mateus deixa claro que é Jesus que salva Simão Pedro, pois Deus ele quer deixar claro de onde vem a salvação do ser humano. A salvação de toda a humanidade só pode vir de Deus. E o ser humano, ele só vai parar de afundar nas águas, nas turbulências do mar desta vida, especialmente do mundo pagão, quando ele tiver a coragem e a humildade de olhar para Jesus e fazer como Simão Pedro: Senhor, salva-nos, estamos afundando. E Jesus então estenderá a sua mão para cada um de nós, para nossas famílias, para toda a humanidade, e salvará a humanidade de todo o perigo iminente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.